Uma boa noite a todos. Vamos dar início à reunião do Evangelho do Centro Espírita Caminho da Verdade. E para isso faremos uma prece. Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus Mestre Amigos, benfeitores da nossa casa de oração, nesse momento pedimos um amparo aos benfeitores espirituais que nos ajudam para que nós possamos tirar o melhor da mensagem de hoje e que esse aprendizado fique guardado em nosso coração. Que possamos nos tornar pessoas melhores e cada vez mais servir o nosso próximo. Que assim seja, graças a Deus. O tema de hoje é um tema livre e eu escolhi falar sobre a saúde na visão espírita. Usei como base o livro Pensamento e Vida do Emmanuel e usei também informações de um cardiologista espírita que é o Dr. João Sena. Emmanuel, ele começa nos fazendo uma analogia sobre saúde. Ele diz que a saúde é a condição de uma residência que denuncia o estado do seu morador. Também fala que saúde pode ser vista como a condição de um instrumento que reproduz o zelo ou a negligência das mãos do operador que a maneja, que o maneja, Com isso, Emmanuel quis mostrar para a gente que a saúde do corpo físico, ela é determinada pelo espírito, Em outras palavras, o espírito determina a saúde do corpo físico. Então ele fala nesse capítulo do Pensamento e Vida dos sentimentos ruins, não retos, como ele fala, que muitas vezes habitam o nosso ser. E que esses sentimentos e atitudes negativas vão causar uma distonia no nosso instrumento, que é o corpo. Ele fala da cólera, da agressividade, da brutalidade, dos momentos que nós sentimos desânimo, desespero, medo, indignação, que é algo que a gente observa, a gente sente quando a gente assiste, por exemplo, alguns programas de televisão, quando a gente sente a indignação de forma acentuada, muito frequente, o desalento, aquela sensação de desesperança, que nada vai dar certo, que nada vai melhorar, intemperança e as nossas atitudes, Ele fala também da maledicência, o tempo que nós ficamos fazendo maledicência ou ociosos, em que nosso pensamento fica livre, nesses momentos aí a gente acaba, colocando no nosso coração sentimentos ruins, pensamentos ruins, e isso vai ter uma consequência por causar essa distonia nas nossas células que constituem o nosso corpo. O nosso corpo é muito complexo, ele é constituído de milhões e milhões de células que depois se organizam, formam os tecidos, formam os órgãos, mas que toda essa maravilha criada por Deus, ela trabalha com um ser único, com uma unidade, que é o nosso corpo. Então, são várias entidades individuais trabalhando para o todo. Então, se algumas células não funcionam bem, ou se formam de forma alterada, isso vai afetar nosso corpo de alguma maneira, como um todo, direta ou indiretamente. Então, Emmanuel fala que, na verdade, essa distonia, ela é o agente causal das doenças do corpo físico, Essa desarmonia, esse desequilíbrio que vai existir dentro das células, refletido pelos nossos sentimentos e pensamentos, Por isso que a gente tem que praticar o orar e vigiar.
Ele fala de um termo que ele fala que é o cosmo orgânico. Quando ocorre uma alteração do cosmo orgânico pelos nossos sentimentos, né, pensamentos e atitudes, isso vai refletir no corpo, né, nessa mudança desse cosmo orgânico. É fácil de perceber isso, né? Porque a gente muitas vezes fica doente e aí a gente vai, olha, né, um pouquinho para trás e observa que teve algum momento ali que a gente se desequilibrou, né? A gente se desarmonizou. E então é muito fácil de imaginar o que vai as doenças, que na verdade a medicina ela vai detectar os sinais, os sintomas no nosso corpo físico, mas a causa que gerou isso foram desequilíbrios, né, do nosso espírito. Claro que não são todas as doenças, porque temos aquelas doenças que já trazemos, né, vamos dizer, sinalizadas ali, né, a informação no nosso DNA, no nosso material genético, que são devidas a erros, a situações que nós criamos em vidas passadas. Né? Essas já são doenças que nós já estamos predispostos a desenvolvê-las. Mas a gente sabe que a intensidade, a necessidade dela ocorrer na vida presente vai depender muito das nossas atitudes na vida presente. Então nós temos que pensar que às vezes a perturbação que nós sentimos são situações que ocorreram no passado, por exemplo. Nós nos lembramos de um momento que aconteceu que foi nos trouxe uns sentimentos ruins e isso fica guardado na nossa memória. Volta e meia, quando a gente se lembra de uma pessoa, ou daquela situação, daquelas pessoas envolvidas, a gente traz isso de novo, né, para nossa mente. E isso nos faz aqueles sentimentos, né? A gente exterioriza já os sentimentos, isso já fica no nosso espírito. E isso vai, com frequência, vai cada vez mais causando alterações nas nossas células, né? Nos centros das nossas células, dos nossos órgãos, né? E isso, que é o que ele chamou de cosmo orgânico alterado, é muito provável e vai aparecer uma doença. Isso pode ser tão frequente, tão, né, crônico, que muitas vezes ele fala, podemos ter modificações em nível de divisão celular. Ou seja, nossas mitoses estarão alteradas. Às vezes as células não vão se dividir adequadamente, e isso vai fazer com que as células do nosso organismo que estão degeneradas ou estão envelhecidas não sejam substituídas. Ou ainda pode acontecer da divisão celular ocorrer com uma alta intensidade. E aí nós vamos ter uma mitose totalmente alterada que vai gerar tumores. Né? Depois se manifesta um câncer. Mas onde é que começou tudo isso? De uma desarmonia do nosso espírito. Olha a complexidade disso e mostra a necessidade do nosso autocontrole. Isso pode também, como ele falou, ser tão crítico quando a gente tem emoções doentias, muito profundas. É aquela coisa que a gente pensa, até o nosso corpo treme, a gente fica extremamente alterado. Que isso, né, vai mexer com as nossas células nervosas do nosso cérebro. Vai mexer ali no córtex encefálico, como Emmanuel fala. E isso aí, por conta da intensidade dessa modificação nas células nervosas, pode causar alucinações, pode causar fobia, né? Como a gente fala aí, pânico, pode nos levar à loucura e facilita os processos de obsessão. Porque nesses momentos, quando a gente, né, tem essas emoções muito fortes, muito negativas, doentias, que ocorrem muitas vezes, o nosso nível vibracional vai ficar baixo. Então, espíritos que, né, pensam como nós, né, vão
se manifestar perto de nós. Vamos sentir que sentem a mesma coisa. E aí as coisas vão ficarem muito mais amplas, né, no nosso organismo. Nós vamos sentir o que estamos sentindo somado ao que os outros espíritos também estão sentindo, dependendo da nossa sensibilidade. Por isso que é tão crítico para nós essa alteração do nosso estado emocional de forma negativa, né? Então, o que Emmanuel fala? O que é o melhor para nós? O sentimento reto e o pensamento reto. Isso vai nos trazer o equilíbrio interior e, como consequência, a saúde, né? Então, daí a importância da gente ter sempre, né, o autocontrole. Então, se a gente fosse resumir, o que seria a doença, então? Um desequilíbrio, né, do espírito. E o que seria a saúde? A nossa harmonia. A nossa harmonia perante as leis divinas. Quando estamos harmonizados, quando estamos equilibrados em relação à lei do trabalho, à lei da justiça, né, a lei da caridade, a lei do amor, o que vai acontecer? Nós vamos estar bem, nossas células vão receber, esse nosso cosmo orgânico, essa energia de equilíbrio. A probabilidade de nós ficarmos doentes aí vai ser menor. Então, nós estaremos saudáveis, né? Então, qual o grande, né, passo para nós? É a gente estar sempre harmonizado, né? A gente reconhecer que aquele sentimento que nos visitou não é adequado para nós, né? E que nós temos que tentar minimizar esses momentos, substituir por sentimentos que sejam bons. É a nossa reforma íntima, né? O nosso autocontrole né? Porque às vezes a gente está tudo bem, mas acontece um episódio e a gente sai completamente do normal, de sereno nós passamos agressivo em segundos. E isso vai desequilibrar, né, todo o nosso organismo. Às vezes, muitas vezes no dia, né? Às vezes a gente se arrepende e aquela situação que nós vivemos errada, a gente vai guardar aquilo o dia inteiro. Às vezes guarda para a noite, né? Então, uma pessoa desarmonizada, ela não vai ter um padrão de sono adequado. Já vamos desenvolver outro problema. Também não vai se alimentar direito. Ou uma pessoa desarmonizada, ou come demais, ou come de menos. A nutrição. Então, de forma indireta, isso também vai afetar a nossa saúde. Daí a importância, né? E a mesma coisa, a gente tem que pensar que o fato do nosso corpo manifestar a doença, isso é positivo. Por quê? Porque vai indicar que nós precisamos do reajuste moral. Então, a doença tem um lado bom. Quando eu fico doente, eu vou buscar o médico, mas eu tenho que buscar o médico e tenho que buscar imediatamente uma reflexão. Por que eu estou ficando doente? Por que meu corpo está manifestando essa gastrite que eu não tinha antes? O que está acontecendo? Por que eu não estou dormindo direito? E buscar isso e fazer o reajuste moral imediatamente. E a gente sabe que tudo isso vai resultar o quê? Em virtudes. Quando a gente troca, né, as nossas emoções negativas por emoções positivas, geramos essas emoções positivas, o que vai acontecer? Nós vamos sublimar virtudes, que é o que nós viemos fazer aqui. E levar essa bagagem melhor para a próxima vida. Então, nada mais importante do que realmente o nosso corpo mostrar. É para a gente poder se reajustar. Então, a doença também tem um lado bom. Ela sinaliza a necessidade da gente resolver questões que não estão adequadas, né, para a nossa vivência como espírito encarnado.
doutrina espírita, o que nos propõe? Ela tem muitas terapias, né, que promovem a harmonização. Nós sabemos já. Tem a prece, tem o passe, tem a palavra amiga, quer seja por uma mensagem falada, uma mensagem escrita, temos muitas bibliografias, temos o estudo sistematizado do Evangelho, que mais? Temos a meditação, que nós podemos também fazer, que ajuda a nos concentrar, ajuda a gente a respirar melhor, né? E só de respirar melhor já evita da gente agir por impulso, principalmente falar por impulso, né? Às vezes frear até o nosso pensamento, né? Nos trazer o controle de novo. O trabalho do bem, né? Que nós sabemos que quando nós ajudamos nossos irmãos, as emoções que vão nos visitar são emoções de amor, sentimentos bons. O perdão, né? Que mais? E o amor fraterno. Não há terapia melhor do que o amor, né? Para poder nos reajustar. E nessa situação de hoje, que nós estamos vivenciando, essa situação da Covid-19, o que nós podemos fazer para ter uma saúde melhor, para que nós vamos nos alimentar, vamos tomar sol, etc. Vamos ter bons pensamentos, vamos manter a nossa confiança em Deus, né? Que Deus está no comando de tudo. Vamos evitar ficar desesperados, desanimados. Está difícil, não tem trabalho, não tem equilíbrio econômico, mas vamos pensar positivamente e fazer a nossa parte, né? Nos recolher, seguir as normas sanitárias. Isso é importante, importantíssimo, porque se temos bons pensamentos e seguimos as normas, né, sanitárias, o risco da gente contrair diminui. E se contrairmos e estando equilibrados, confiantes, com certeza a probabilidade da gente ter a forma grave vai ser menor. Além disso, se tivermos a doença, por estarmos equilibrados, nosso sistema de defesa vai funcionar, porque nosso organismo está em equilíbrio. Com isso, nós vamos produzir, além de termos a forma menos agressiva, ainda vamos ter uma produção menor de partículas virais no nosso corpo. Com isso, se infectarmos algum ente querido, alguém que esteja próximo de nós, a carga viral que nós vamos distribuir vai ser menor. Menor vai ser a chance de desenvolver a forma grave da doença em alguém próximo de nós. Então, veja a nossa responsabilidade em relação ao equilíbrio. Ela é maior. E esse momento é exatamente para isso, se a gente for, né, fazer uma reflexão. É para a gente se interiorizar, se controlar, aprender a ter disciplina. Porque nossa vida tem que ser disciplinada agora. Aprender a ter paciência. Aprender a viver com situações difíceis e mesmo assim nos mantermos otimistas. Esse é o nosso ganho nesse contexto. E se a pior situação nos acontecer ou com algum ente querido de que desenvolveu a forma grave e isso levar ao desencarne, nós temos que guardar a certeza que o espírito é indestrutível. Esse seria o nosso papel quanto espírita, né? Que já educados como somos, de que a vida vai continuar. A melhor informação que nós podemos, né, guardar é de que a nossa vida continua. E se continua, vai ser para melhor. Aceitar essa situação com mais tranquilidade e chegar no plano espiritual muito mais consciente da nossa vida enquanto espírito. Isso vai nos ser muito positivo para nós do outro lado, com certeza. Que assim seja, que Jesus nos abençoe, que possamos nos encontrar em outros momentos melhores.